Olá, meus irmãos, graça e paz, excelente dia, um sábado muito abençoado em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue a te guardar, te proteger e dando graça, sobre a tua vida. Mais um final de semana, iniciando aí, que realmente seja um final de semana muito especial e que Deus continue a tratar com o teu coração, a ministrar o teu coração e trazer paz, graça e direcionamento para a tua vida de uma forma sobrenatural, de uma forma sem medida. Hoje nós estamos no nosso 10º dia. Estamos aí já caminhando há algum tempo, caminhando aí naquilo a qual o Senhor tem para as nossas vidas e que o Senhor possa continuar a ministrar, agir, mover, segundo o querer dele. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está em Romanos capítulo 8 e o versículo 14. Um texto bem pequenininho, mas muito especial, muito gostoso, que diz assim, olha, Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vou até ler novamente, Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E é algo que nós começamos a pensar e de alguma forma, meditar nesse texto e pensar no que realmente o apóstolo está pensando com essas coisas, o que realmente ele quer dizer com essas coisas. E uma das primeiras coisas que a gente pode observar que ele está comentando conosco, que ele está falando conosco, é a ideia que nós não somos filhos de Deus simplesmente pelos fatos de crermos. Ah, não, eu creio, então eu sou filho de Deus. Espera aí, pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Sim, a nossa jornada com Deus, a nossa jornada como filho, ela se inicia com crer. Ela se inicia com o processo de crer. Então, quando eu creio, eu sou filho de Deus. Mas podemos dizer ali numa questão de princípio, porque não fica só nisso. Não pode ficar só nisso. Porque o que Paulo está querendo dizer é que os que são filhos, olha o que diz o nosso texto, que os que são filhos de Deus são guiados por ele. Então, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, o que? São filhos de Deus. Então, é isso que eu posso querer dizer, que realmente a nossa jornada, a nossa paternidade com Deus inicia com crendo, mas ela precisa agora continuar com o processo de sermos guiados. Inicia o que Paulo está querendo dizer da ideia de uma jornada. Aqueles que creem em Deus e nesse crer se tornaram filhos, agora na jornada que existe, na jornada que tem, essa jornada é feita sendo guiado pelo Espírito Santo. Então, o que nós queremos colocar como isso? Que não é simplesmente um ato, não é simplesmente uma vontade, simplesmente uma expressão. A fé não é algo pontual. A fé não é algo que eu faço, ok. A fé não é simplesmente um tirar de algo ou colocar algo. Não, a fé é um movimento constante. A fé é uma prática diária. A fé é algo que nós fazemos a todo instante, a todo momento. Então, como filhos de Deus, nós estamos numa jornada. E essa jornada teve um início, ok? Quando eu creio, quando eu aceitei Jesus, quando eu recebi Jesus, e agora ela entra nessa jornada. E não é só lá naquele momento de entregar a nossa vida para Cristo, fazer a decisão que eu preciso do Espírito Santo. Não é só no fato de querer, não é só no fato de crer, mas é no fato agora dessa jornada, dessa caminhada, dessa direção que agora eu preciso a todo tempo, e o Espírito Santo me auxilia nisso a cada dia. E aí, lendo algo, o autor vai dizer que a ideia é que o Espírito Santo funcione na nossa vida como uma bússola. Sabe, uma bússola que a gente fica ali, mas uma bússola invisível. Uma bússola invisível. E aí a gente pergunta, será que o Espírito Santo realmente tem sido essa bússola? E essa bússola, esse guiar do Espírito Santo não é aquela ideia, aquela visão de um grito, de algo que nós não... Sabe, algo que nós precisamos realmente de algo material, de uma voz muito alta no nosso coração, mas não. Essa direção que nós vamos ter do Espírito Santo, esse fato do Espírito de Deus nos guiar a cada momento, é realmente uma convicção que nós temos no nosso coração. Existem coisas que não se explica, se vive.
E com Deus é assim. Então, não é algo extravagante, não é algo... Não, mas é uma convicção que nós temos no nosso coração, uma convicção interna, é um discernimento de todos os dias eu entender, eu preciso da ajuda, eu preciso da direção. E aí essa direção me ajuda nas minhas escolhas. Essa direção contempla minhas escolhas e através dessas escolhas eu glorifico ao Senhor a cada dia. Vivemos, meus irmãos, num mundo cheio de ruídos, cheio de vozes, cheio de situações querendo nos guiar e querendo nos puxar cada dia. Um dos guias que a gente vê muito hoje nas redes sociais, no dia a dia, é o guia do sucesso. Realmente, eu preciso de mais, eu quero mais, eu preciso de algo melhor, algo novo, algo... Com qual motivação? E não que isso não seja importante, não que isso não possa ser, mas isso não pode ser o nosso motivo de viver, a nossa base da nossa vida, ser guiado por dinheiro, por status, por todas as questões que nós vemos, um guia de aprovação. Queremos a qualquer custo ser popular, ser legal, ser bem aceito, e não é isso, não é isso. Sabe, viver para o outro, viver para os outros, não que nós precisamos servir os outros, precisamos amar os outros, mas não viver com essa aprovação, ou então algo interno, sabe, a questão do ego, a questão de realmente aquilo que eu quero ser feliz. E aonde está essa felicidade? Porque quando a gente coloca eu quero ser feliz, eu estou dizendo que eu sei onde ela está e ela não está. Então eu quero encerrar esse tempo fazendo a seguinte reflexão: quem tem sido o seu guia? Quem tem te guiado a cada dia? Quem tem sido essa bússola invisível na sua vida? Será que tem sido as coisas, as situações, as questões ou o Espírito Santo de Deus? Porque como filhos de Deus, nós somos. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Se não temos sido guiados por Ele, precisamos então rever essa questão da nossa paternidade. Quem tem nos ajudado, né? Onde nós temos buscado nos momentos das decisões críticas, nos momentos onde nós precisamos fazer escolhas muito complexas. Quem tem sido o nosso ajudador, o nosso guia a cada instante? Precisamos realmente buscar o Senhor. E o meu desafio é que nesse dia você possa tirar um tempinho, reservar um tempinho para silenciar tudo, parar tudo e pedir ao Espírito Santo que te desligue de todas as outras vozes, de todos os outros guias, de todas as outras questões, de ambições, sonhe tudo. E busque dele ouvir a voz do Senhor, ouvir claramente a direção, olhar para o mapa a qual o Espírito Santo tem te dado a cada dia, para que através disso possamos viver uma vida que glorifique ao Senhor, que exalte o Senhor. E isso se dá naquilo que nós desejamos fazer para o Senhor, no nosso convite, no nosso acolhimento, no nosso amor, porque não somos nós que queremos fazer, mas o Espírito Santo através de nós. Deus abençoe, mais uma vez um excelente dia e um beijo no teu coração.